O Evangelho segundo Lucas começou contando sobre os nascimentos de João Batista e de Jesus de Nazaré. E na próxima sessão do Evangelho, Lucas avança no tempo. Ele fala sobre João, um profeta que lidera um movimento de renovação no Rio Jordão. E muitos israelitas estão vindo para serem batizados por ele. Pobres, ricos, coletores de impostos e até soldados. Pois é, o que está acontecendo aqui? Todas essas pessoas estão se consagrando a um novo estilo de vida. Sendo mergulhadas em um rio? Há muito tempo atrás, Israel herdou essa terra depois de atravessar o Rio Jordão. E Deus deu aos israelitas uma responsabilidade. Eles foram chamados para servir somente a Ele, amar ao próximo e buscar a justiça. E pelas histórias do Antigo Testamento, sabemos que eles falharam nisso várias vezes. Certo. Então João chama Israel para um recomeço, para voltarem ao rio e saírem dele consagrados ao Senhor e prontos para o que Deus estava prestes a fazer. E foi nesse reavivamento que Jesus apareceu pela primeira vez. Jesus foi batizado por João. O céu se abriu e uma voz celestial disse: Tu és o meu filho amado e me dás muita alegria. Essas palavras de Deus refletem muitas partes das escrituras hebraicas. Esta primeira frase é do Salmo 2, onde Deus prometeu que um rei viria para governar em Jerusalém e enfrentaria o mal entre as nações. Já essa próxima frase é do livro do profeta Isaías, e se refere ao Messias, que se tornaria um servo, sofreria e morreria em favor de Israel. Em seguida, Jesus vai para o deserto e fica lá por 40 dias sem comida, ou seja, ao relento. Com isso, Jesus está repetindo a jornada de 40 anos de Israel pelo deserto, onde não conseguiram confiar em Deus e se rebelaram. Mas Jesus conseguiu resistir à tentação e confiar em Deus. Esse relato está apontando para Jesus como aquele que dará continuidade à história de Israel. Após sair do deserto, Jesus retorna para sua cidade, Nazaré, na região da Galileia. Ele está na sinagoga e é convidado a ler uma passagem das Escrituras. E ele abre o pergaminho de Isaías e ele lê: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Por que aos pobres? Bem, na cultura hebraica, ser pobre não tinha a ver só com dinheiro. Essa palavra estava mais relacionada com o status social baixo, preenchido por mulheres, crianças e pessoas doentes, pessoas à margem da sociedade. Surpreendentemente, pobre poderia incluir pessoas que tinham dinheiro, como os coletores de impostos, que eram desprezados por todos, mas Jesus veio para eles. E Jesus continua lendo. O Senhor me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Liberdade parece ser algo bem importante para Jesus. Sim, Jesus estava libertando as pessoas de suas doenças, de seu passado, de sua vergonha, e fez isso para que elas se tornassem parte do novo reino de Deus que Jesus estava trazendo à existência. Depois disso, Jesus nomeou 12 homens dentre todos os seus discípulos como líderes para ajudá-lo em sua missão. E 12 é um símbolo intencional que representa as 12 tribos de Israel. Mas esse é um grupo bem bagunçado. Temos pescadores, um ex-coletor de impostos que trabalhava para Roma, ex-rebeldes que lutaram contra a ocupação romana. Não tem jeito deles se darem bem. Jesus reuniu intencionalmente pessoas que eram desprezadas e inimigas declaradas, mas dentro do reino de Deus, elas são chamadas para se reconciliar e viver em união. Seguir Jesus significa viver sob uma nova ordem mundial. E assim Jesus passou a ensinar: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem por minha causa. Jesus até disse aos seus discípulos para amarem seus inimigos, serem extremamente generosos, mesmo com pessoas de quem não gostassem, para perdoarem e demonstrar misericórdia. Esse é um estilo de vida radical. Jesus não só ensinou tudo isso, mas prometeu que ele mostraria como, sendo radicalmente generoso, perdoando e amando seus inimigos e fazendo o sacrifício final, entregando sua vida. A última narrativa dessa sessão do livro de Lucas é fascinante. Jesus sobe um monte com alguns de seus discípulos e a glória de Deus aparece como uma nuvem brilhante. E de repente, a aparência de Jesus muda. E 2 outros profetas aparecem, Moisés e Elias. Sim, eles são os profetas antigos que também experimentaram a glória de Deus em um monte. Então, Deus fala das nuvens, dizendo: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Lucas está nos mostrando que Jesus é o profeta supremo. Os 3 falam sobre o que Jesus vai fazer quando chegar a Jerusalém. O que ele vai fazer? Ele é a palavra de Deus para Israel. Ele vai para a capital e será entronizado como o verdadeiro rei de Israel, mas não do jeito como se espera. E com isso, a missão de Jesus na Galileia chega ao fim.
E a próxima sessão do Evangelho de Lucas começa com sua longa jornada até Jerusalém.